Oi, gente, tudo bem? Aqui é Giovana, a mãe preta amarela do Instagram. Bem-vindos ao nosso podcast Empodere-se. Hoje a gente conversa com a psicanalista Flávia Fernanda Santos, pesquisadora em pensamento e contemporaneidade pela UNEB. Flávia trabalha com psicologia preta numa clínica antirracista, cuidando da saúde mental de crianças e adolescentes, e é dona do perfil no Instagram, @psicóloga Flávia Fernanda, no qual ela compartilha informações e reflexões sobre saúde mental, negritude, parentalidade e muitos outros assuntos. A gente vai conversar hoje sobre representatividade negra e construção da autoestima na infância. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda ao Empodere-se. Olá, Giovana, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite e sucesso pelo projeto também. Estou aqui à disposição. Eu é que agradeço pela sua generosidade de participar aqui do nosso podcast. Bom, como a gente vai falar sobre representatividade negra, eu pensei que você pudesse explicar para a gente de que forma a representatividade contribui para a construção da identidade de uma criança preta. Tá. Giovana, essa pergunta, primeiramente, talvez seja uma das mais importantes para a gente pensar a formação da autoestima, né? Mas vamos lá, representatividade é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu internalizo. Então, quando pensamos na formação desse sujeito, ele precisa se ver. Isso, primeiramente, acontece com a branquitude. A gente vive em um mundo bastante eurocêntrico, então tudo lembra a branquitude. Quando convocamos crianças pretas para esse lugar, precisamos pensar nesses referenciais, figuras pretas, mas de lugares positivos, de lugares insurgentes. Eu sempre falo do exemplo da Maju Coutinho, que é uma jornalista, né? E aqui também temos uma outra, que ela traz uma figuração positiva. E ela é uma mulher retinta, então ela não deixa dúvidas quanto à sua negritude, mas ela está em um lugar de poder e de privilégio. Tá, Flávia, mas quer dizer que toda criança preta precisa ver pessoas em lugares de privilégio? É importante, porque isso desloca de um lugar colonial, que são as reminiscências desse racismo, que até hoje é muito forte. Então, quando falamos de representatividade, é de crianças, adolescentes, né? Poderem ver pessoas nesse lugar e almejar um futuro. Aí podemos falar também de um afrofuturismo, ou seja, pessoas pretas em lugares de destaque, mas tendo possibilidades para isso. Então, é do campo da ampliação, é poder colocar essas crianças como ampliação desse desejo. Ou seja, não é algo tão simples, não é algo tão da moda, mas é trazer consistência a desejos e sonhos e possibilidades para crianças e adolescentes. Então, é dessa mudança de posição subjetiva, é poder enxergar e ver que há possibilidades. Entendi. E disso faz parte também a literatura, né? Isso o que os pais vão oferecer a essas crianças, desenhos animados, mostrar, como você falou, Maju, pessoas em posições superiores, consolidadas, né? Posições de visibilidade. Tudo isso ajuda, né? Sim, perfeitamente. De que forma, Flávia, você acha que mães, pais e responsáveis podem contribuir com a valorização dessa criança, né? E com a identificação dessa criança como uma pessoa capaz, levando em conta a sua própria experiência de vida. Digo assim, pais e mães que tenham sofrido racismo ou preconceito, como transferir isso para as crianças? Sim. A gente vai falar aí de duas questões, né? Que primeiro é da experiência desses pais, eu vou falar, inclusive, cumpre a função parental, né? E como transmitir isso de maneira positiva. Às vezes são experiências bem pesadas, né? Na grande maioria das vezes. Mas um caminho aí é evitar o determinismo. Quer dizer o quê? Uma vez que é preto, que é preta, está fadado ao fracasso. É uma coisa que
é um desafio, até porque outras gerações escutaram coisas totalmente diferentes, né? Você não vai ter sucesso, você não vai dar para nada. Então, primeiramente, quem está nessa função parental precisa se trabalhar. E aí eu vou trazer diversas possibilidades. Quem faz terapia, Flávia, não faço, ler sobre temas, não tenho acesso, buscar pessoas, buscar conversações, mas é preciso deslocar as experiências e trazer isso de um outro lugar. Primeiramente, porque estamos falando de gerações, e sim, se a gente pensar, né, foi em 1888 que a gente aí teve um movimento de liberdade, mas que liberdade realmente? Porque ainda sofremos muito com esses impactos, mas precisamos evitar a linha do determinismo, que uma vez que é preto ou preta, está fadado ao fracasso, e pensar nas possibilidades. A palavra possibilidade amplia o leque de oferecer novas experiências. E aí cada um vai poder fazer isso de um campo muito particular, mas a literatura, a cultura, a dança, afro, é um acervo. Só que tem uma questão aí, Giovana, que eu vejo que é muito importante. Ainda assim, a cultura afro ela é muito demonizada. Então, é preciso acessar isso de um outro lugar, de um lugar de potência, porque, de fato, é desse lugar que a gente vai construindo autoestima, ancestralidade, historicidade, acessar tudo isso de uma maneira menos preconceituosa. E isso, inclusive, serve para as pessoas pretas, né? Acessar sua história com mais leveza, conhecendo mais, né, um pouquinho daqueles que construíram e poder levar isso para as crianças de maneira leve, de maneira possível, sem tanta demonização. E um adendo aí realmente fica para as religiões de matriz africanas, né? É preciso conhecer isso, trazer para as crianças, independentemente da religião, mas trazer como história, né? Todo sujeito tem uma história. A branquitude tem a sua, e nós, pessoas pretas, precisamos fortalecer a nossa e separar as experiências. Entendi. É um grande desafio aí. A criança branca, né? Ela já nasce no mundo se reconhecendo poderosa, né? O mundo é dela, o mundo é para ela, ainda que ela não tenha essa consciência. As meninas têm as princesas da Disney, os meninos brancos têm os personagens heróicos, e eu pensei assim, de que forma o embate entre esses dois universos, na escola ou mesmo na vida cotidiana, da representatividade e da subrepresentatividade, ou a ausência mesmo dessa representatividade impacta na criança negra quando ela adentra, né, esse universo escolar de socialização. Sim. Vamos lá. Quando a gente iniciou a entrevista, eu falei sobre uma visão eurocêntrica, né? Que a gente vive em um mundo que ele é para o branco. E se a gente pensar a nível de interseccionalidade, é para o branco a nível de sexo masculino aí, né? Sim, sim. Certo. E a escola, de algum jeito, promove isso, mantém isso. Algumas escolas estão mais atentas com sua função aí social. Mas, de algum jeito, é preciso trazer transformações. A gente precisa se aproximar realmente do que é nosso. Com isso, não estou dizendo que vai se afastar, né, de outras culturas, mas precisamos fundamentar a nossa e trazer isso para as crianças de maneira mais consistente. Um exemplo, eu vou falar aqui do acarajé, que é uma comida aí baiana, mas não é só de um recorte baiano, é uma comida afro, né, que tem toda uma história. Uma criança, quando come o acarajé, ela não sabe realmente o que é aquele bolinho. E muitas pessoas também não sabem sobre isso. Talvez falar sobre a história daquele bolinho, aproximar a criança dessas ampliações. São ampliações históricas, ponto. A escola sobre isso, né? A gente fala de uma lei, eu vou aqui até falar bem rapidinho, que é a Lei 10.639.
que foi criada em 2003. É uma lei no qual a escola precisa trazer no seu currículo, né, a história afro-brasileira. Com isso, é trazer uma nova perspectiva positiva, né, da história afro, especificamente aqui no Brasil. Quando falamos disso, a gente está aproximando de maneira muito insurgente a criança da sua história, a ponto que ela não se sinta ridícula, inferiorizada. É muito diferente do que as escolas há um tempo faziam. Quando falava sobre a história dos negros, trazendo uma perspectiva muito negativa, de uma perspectiva que as crianças se sentiam ridicularizadas, especificamente nas aulas de história. Com tudo isso, eu estou dizendo que precisamos mostrar a história de um outro lugar, inclusive, Giovana, seu Instagram faz isso, é poder mostrar a ciência, a história, a arte, cultura de um lugar positivo. É desse lugar que a criança realmente ela vai se identificar e vai ver beleza, vai ver leveza, né? E ela não vai enxergar algo que é do campo da inferioridade. Tenho vergonha da minha história, né? Eu não gosto, eu nego minha história. Então, a criança ela vai poder se identificar com sua história. E isso é um trabalho que precisa ser feito primeiramente na escola. Sim, infelizmente a maioria delas não faz, né? Mas, assim, o racismo, eu percebo, né, que ele é sentido desde cedo, né? A criança, desde pequenininha, ela já percebe que ela é diferente. E quase sempre colocada num lugar de invisibilidade, daquela pessoa inconveniente, que sempre vai dar problema, de alguma forma. Qual é o papel dos professores e da escola como instituição nesse sentido? Sim. Olha, Giovana, primeiramente, o papel é de formativo, né? É de cunho de formação, que é de combater o racismo na escola. Primeiramente, bullying é bullying, racismo é racismo. E a gente pode colocar aí a questão do racismo recreativo, que é quando se pega os traços negroides, né, e aí da criança e transforma em chacota. Isso é muito comum. Veja bem, quando situações de bullying é misturada com questões de racismo e isso não é identificado, para a criança é bullying, mas muitas vezes não é bullying, muitas vezes é racismo. E quando não é dado um nome, isso gera confusão e angústia à criança. Então, o papel dos professores é de fazer combate aí, novamente, essa lei, né? É de trazer referenciais, mas, para além disso, é poder trabalhar na perspectiva da saúde emocional dessa criança. E, assim, as relações na infância, é importante marcar, elas são relações que são muito parecidas com as relações da sociedade. É um recorte social na escola. Então, pense que uma criança branca, que vem de uma classe aí favorecida, ela já vem com poder. Flávia, mas essa criança tem noção desse poder? Muitas vezes não, e muitas vezes tem. Mas vamos lá, um adulto que está ali no papel de educador, se não percebe isso, vai manter essa relação de poder e dominação na escola. Vai formar os grupos, e os grupos, né, majoritariamente brancos, vão excluir crianças pretas, e que muitas vezes crianças pretas têm uma dificuldade de inserção nesses grupos. Tem várias camadas aí para se pensar. Mas quando a escola não está preparada, né, para fazer um discurso, uma conversação com as crianças, a gente só vai estar mantendo algo que é da sociedade na escola e que ali é um lugar de transformação social. Aí é muito mais fácil dizer que a criança é tímida, que a criança preta é introvertida, que a criança não quer se socializar, mas a gente não dá recursos para isso. Então,
um grupo de crianças brancas unidas é muito forte mesmo, mas é muito forte no sentido subjetivo, porque mantém um caráter muito conhecido, que é o quê? Do pacto narcísico, que é um pacto da branquitude. Crianças, elas não entendem sobre isso, mas elas reproduzem, porque elas veem isso em casa, elas veem isso na sociedade. Então, na escola vai ser palco. Então, a primeira coisa é a formação desses professores, precisam estar muito atentas às questões sociais e raciais e de classe, de classe. Então, quando vem tudo junto, vem tudo misturado e causa um impacto. Posso dizer que 70% do público que eu atendo, que são famílias negras em ascensão, sofrem com o racismo. E a criança fala, desenha, chora sobre isso. Então, uma vez que a escola está distante desse fenômeno, a escola vai manter essa desigualdade aí racial, né? Então, é isso. É um trabalho para frente. Me diga uma coisa, Flávia, você percebe na sua clínica se essas dificuldades elas são enfrentadas de forma diferente por meninos e meninas? Como é esse processo de fortalecimento de autoestima para os meninos e as meninas? Olha, clinicamente falando, meninos e meninas, falar a nível de, né, biológico, né? Eles vão trazer o sofrimento de uma maneira meio parecida, porque é um jeito que se repete. Mas tem umas coisas que são específicas. Exemplo, meninas negras, quando elas falam do racismo, e quando falam, porque ainda tem isso, elas passam a falar quando a família discute isso em casa. Mas quando elas falam, elas vão dizer sobre a questão do corpo, da estética. Então, tem um sofrimento aí que é no campo do cabelo, do corpo, da bunda, do peito, e que isso vai se desenvolvendo, do quadril mais largo, que a gente pode falar da hipersexualização desse corpo feminino. E aí, trazendo uma coisa muito específica, é o abuso na infância. Então, crianças negras, infelizmente, as meninas, elas têm uma experiência do abuso, né? E aí não vou falar nem clinicamente, a nível de estudo também. Elas têm acesso ao sexo, à sexualidade de maneira mais rápida. Então, parece que socialmente é entendido que meninas negras entendem sobre a questão da sexualidade mais rápido. A gente pode dizer da objetificação desse corpo. Aqui eu já deixo um convite para a família, ficar atenta a isso, porque é uma coisa que vem sempre junto, né? É como se a criança, né, a menina negra, não fosse sujeito, que é aquela que vai poder usar determinadas roupas, e com isso aqui não estou falando de maneira tradicional, cada um cria as suas crias de um jeito particular, mas é preciso entender que determinadas roupas, e dentro desse contexto machista, abre portas. Os homens entendem que se está usando determinada roupa, eu posso colocar no meu colo. Se usa determinada roupa, eu posso abraçar de um jeito. Aqui, uma coisa, cada um usa a roupa que quer usar. Eu não estou falando sobre a roupa, eu estou falando sobre o sentimento machista aí que cerca essas meninas negras, né? E é preciso ter um olhar atento sobre isso. Vamos lá, falando sobre os meninos, é uma coisa que chega aí na sociedade, talvez com mais visibilidade, que é o quê? Se vai sair, leva a identidade, não vá com esse boné, esse cabelo crespo alto, corta baixinho, corte militar. Gente, corte militar, a gente está falando de uma coisa aí que é do poder. Então, corta esse cabelo, não sai correndo, por quê? Porque o corpo masculino ele é alvo. Aí a gente vai falar sobre o genocídio que falam, né? Sobre a juventude. Eu vou falar sobre a infância. Isso já vem na infância, porque o corpo da infância e preto ele já é alvo da bala. Então, talvez o trabalho aí da família preta é preparar a criança para esse mundo,
que é o mundo da bala, infelizmente, que é o mundo da hipersexualização já na primeira infância, é levar para essa criança de uma maneira leve. Aí tem um cuidado, viu, Giovana, que é de maneira leve, mas a criança preta ela já vai entendendo que o racismo existe e que o corpo dela, infelizmente, é alvo, é banalizado. Então, é poder acrescentar significado a esse corpo e cuidado. Talvez a palavra é essa: cuidado com esse corpo, gentileza com esse corpo. Né? É um trabalho muito complexo e de longo prazo, né? Que você faz cotidianamente. Me diga uma coisa, Flávia. Eu falei lá no começo que você trabalha, né, com a chamada psicologia preta. Eu queria que você explicasse um pouco como isso funciona, né? E de que forma ela ajuda realmente, de uma forma mais incisiva, essas nossas crianças. Tá. Eu trabalho com a psicanálise, e inclusive a psicanálise tem, eu vejo que é a área que tem mais se debruçado em estudos, né? Quando falamos sobre a psicologia preta, a gente tem a Grada Quilomba, que tem um livro bem interessante, a gente tem a Sueli Carneiro, ela não fala sobre a psicanálise, mas ela versa ali, a gente já teve a Lélia Gonzalez, e entre outros. Quando falamos da psicologia preta, é uma escuta atenta, é poder escutar sujeitos pretos, que até então só tinham referências de uma psicologia branca, eurocêntrica. A gente tem muita coisa ainda para avançar. Quando falamos de desenvolvimento, né, a linha do desenvolvimento na psicologia, ela ainda é muito branca, Giovana. Eu tenho muita dificuldade de trazer o desenvolvimento dentro da psicologia para corpos pretos. Então, isso ainda é muito novo. A gente não tem um livro que possa se dizer de desenvolvimento da psicologia, né, com autores pretos. Não tem. A gente vai costurando. Mas tem avanços aí, é quando a gente reconhece que tem um sujeito preto que sofre as reminiscências do racismo e a psicologia preta está atenta a isso. Exemplo, Lacan vai dizer que o sujeito tem um inconsciente que é estruturado pela linguagem. Mas aí a gente vai entender o quê? Se a linguagem forma o sujeito, aquilo que a criança aprende no seu ambiente tem interferência do outro. Ou seja, uma criança que está, né, nessa camada social, e uma criança preta, se ela escuta que seu cabelo é de minhoquinha, que seu cabelo não presta, que seu cabelo é duro, que é uma esponja, que é um bombril, isso vai formar, né, a autoestima dela, a intersubjetividade dela. E se o psicólogo ou a psicóloga não estiver atento, vai dizer que isso é fantasia, que isso é qualquer coisa. Não, mas isso não aconteceu. Vai negligenciar o sofrimento dessa criança. E vou dizer mais, na primeira infância ali, é o período mais crucial, no que o que é escutado é internalizado, porque a criança ela não tem uma maturidade ainda psicológica para separar uma coisa da outra. Então, a psicologia preta, ela vai colocar esse sujeito no centro. Ele vai ser escutado, isso é ético. Eu não estou falando de uma perspectiva, estou falando de uma ética da psicanálise, que é escutar aquilo que é dito. E que esse analista ou psicóloga esteja atenta também, ou atento à sua transferência e contra-transferência no campo da resistência. Né? Então, é quando o profissional não quer escutar porque acha que é qualquer coisa, ou quer criar uma patologia sobre isso, que é o risco, quer criar um diagnóstico sobre isso. Quando falamos sobre a saúde mental da população preta, a gente está falando sobre os determinantes sociais da saúde, quer dizer o quê? O que determina a saúde do sujeito. Uma dessas coisas é a exclusão, discriminação, preconceito, racismo, injúria racial, tudo isso forma impactos à saúde. Então, quando estamos nesse lugar de escuta, escutamos o que o sujeito traz e damos valor a isso. Né? Então, a gente não vai negligenciar. Então, o papel da psicologia preta é muito amplo. No meu campo aqui,
escutar e ver os desenhos e trazer o lúdico para essas crianças e trabalhar junto com a família e com a escola, sem banalizar o que é dito. É um trabalho árduo, mas é possível. É um trabalho muito bom, muito delicado e que você faz com muita maestria. Bom, gente, é isso. A gente conversou aqui com a psicanalista Flávia Fernanda. Foi uma conversa incrível, realmente, porque cuidar da saúde mental é muito, muito importante, especialmente da saúde mental das nossas crianças pretinhas. Isso, com certeza, vai torná-las bem mais fortes lá na frente. E se você quer informações sobre negros fortes e potentes que foram decisivos para a evolução da história da humanidade, dá uma olhadinha lá no @Mãe Preta Amarela no Instagram. Você não vai se arrepender. E siga também o Instagram de Flávia Fernanda, o @psicóloga Flávia Fernanda. Obrigada, Flávia, e até a próxima, viu, gente? Obrigada Beijo. pelo convite.